Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, o meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso, com o pó da terra. Dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazendas, ou honra, ou a morte dos que ou te perseguem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu pus rei, sabedoria e conhecimento são te dados, e darei riquezas e fazendas e honra, ao qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Amém? Pode se assentar e aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Deus é extremamente maravilhoso. E eu sempre digo que Deus, Ele prepara pessoas específicas para lugares estratégicos. Deus sempre na história preparou pessoas específicas para lugares estratégicos, lugares onde Ele queria que essas pessoas elas estivessem. E Salomão vai suceder a Davi, que é o seu pai. Davi teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher. E entre todos os 19 homens, Davi, não ele, mas Deus escolheu Salomão para suceder e sentar no trono. Embora todos os seus filhos viviam numa grande confusão, mas a escolha de Deus foi por Salomão. Mesmo no período que Davi está acamado, alguns dos seus filhos já estavam proclamando a rei para sentar no seu lugar. Mas a escolha de Deus era Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que Davi, anteriormente, no Salmo de número 51, ele vai fazer uma oração tremenda. Uma oração a qual vai mudar a sua história como rei de Israel. Davi vai dizer a Deus que tornasse a dar a ele a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que sustentasse ele no espírito voluntário, para que ele pudesse servir o Senhor no resto dos seus dias, e que os seus olhos pudessem ver a glória do Senhor assentada sobre a casa, porque Davi, ele não conseguiu construir o templo, e o desejo de Davi era que o templo fosse construído, mas não sabia Davi que Deus já tinha escolhido alguém para suceder, queria construir o templo. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão agora, assim como seu pai vai fazer uma oração, ele também faz uma oração ao Senhor. E nesta oração que ele está fazendo, depois de prestar um sacrifício, ele vai falar com Deus. Inteligentemente, porque a fé, ela é inteligente. A fé é inteligente. A fé não faz nos andar desnorteados. A fé tem direção. E se a fé tem direção, Deus coloca-nos pela fé em lugares estratégicos. Exatamente aonde Ele determinou e aonde Ele quer que nós estivemos. A família a qual você nasceu é ela mesmo que Deus queria que você estivesse. É nessa família mesmo que Deus quer que você mostre a glória dele através da sua vida.
É dentro desta família mesmo que Deus quer mudar não somente a sua, mas a sua família vizinha da direita, a sua família vizinha da esquerda. Deus quer mudar através de você. Você é uma pessoa específica para um lugar estratégico. Salomão vai entender, louvado seja o nome do Senhor, do tamanho da responsabilidade que viria sobre ele. Salomão vai entender que o povo amava o seu pai Davi. E ele vê a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ao ponto dele fazer esta oração e pedir a Deus simplesmente sabedoria, a qual nos últimos dias tem faltado muito aos cristãos. Sabedoria. E Deus diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Nós estamos vendo nos nossos dias, a igreja é uma instituição fortíssima, mas nós estamos vendo a igreja perder o seu valor, porque a igreja está se envolvendo em lugares que não é para se envolver. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho e denunciar o pecado. Essa é a responsabilidade da igreja. E Davi sentiu esse peso sobre as suas costas, porque, louvado seja Deus, Salomão, porque ele conhecia a história do seu pai. Ele sabia o quanto o povo o amava e o quanto o povo o respeitava. E ele disse: Senhor, não sou capaz de reger este reino se o Senhor não me der sabedoria. Não é o que você tem que te valoriza, é quem você é. É quem você é, não são os bens materiais quem diz quem é você. O que diz quem é você é o seu caráter. O que diz quem é você é o seu senso de justiça. O que diz quem é você é a sua bondade. O que diz quem é você é o amor. Aleluia! Estas são as características de um verdadeiro cristão, que não se embaraça com este mundo, como Paulo diz, mas resplandece como astro no mundo perdido. Aleluia! Essa deveria ser a nossa preocupação, de sermos representantes de Cristo nos dias que nós estamos vivendo. Mas, infelizmente, Paulo vai descrever o seu filho na fé, Timóteo, e vai dizer para ele que nos últimos dias os homens olhariam para o espelho e se admirariam a si mesmo e amariam a si mesmo, e as suas mentes seriam cauterizadas. O que é cauterizada? Eles iam viver na prática do pecado e dizer que estavam certos. São os dias que nós estamos vivendo. São os momentos que nós estamos atravessando como igreja do Senhor. Teríamos que ser uma instituição respeitadíssima, mas já não é mais. Já não é mais. Outrora, alguns anos, muitos anos atrás, os crentes eram olhados com outros olhares. Hoje as pessoas, quando sentem mal, passam mal, correm para o hospital, mas antigamente não, mandava chamar um irmão para orar. Mandava chamar alguém para orar antes. Mas perdeu a essência no meio da caminhada, porque nós passamos a amar a nós mesmos. Passamos a olhar para o espelho e admirarmos a nós mesmos. E perdermos a essência do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Porque antes de Jesus enviar a igreja, Ele dá poder à sua igreja. Ele outorga o seu nome sobre a igreja.
E esta preocupação de Salomão, de assumir uma responsabilidade, de assumir o trono de Davi, ele coloca diante de Deus. O que você tem colocado diante de Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Você tem ido aonde o seu nariz aponta? Ou você tem consultado a Deus antes de qualquer coisa? Você tem conversado com Deus antes de qualquer coisa? Senhor, me ensina a lidar com essa situação. Me dê sabedoria para falar com fulano, com ciclano. Ó Senhor, não me deixe irar, não me deixe ter cólera, não me deixe ter inveja, não me deixe ter orgulho, mas me ajuda, Senhor, a ser verdadeiramente, porque eu mesmo não posso e não consigo. Aleluia, pedir o auxílio de Deus. Salomão está diante de Deus e ele toma uma decisão de dizer: Senhor, tudo bem, o Senhor me constituiu como rei, mas eu preciso de algo. Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa, porque no texto nós lemos isso. Mas ele escolheu pedir sabedoria. E isso agradou o coração de Deus. Isso agradou o coração de Deus ao ponto de Deus continuar a conversa e dizer para Salomão: eu agradei do teu pedido, porque poderia me pedir tudo o que quisestes, mas tu escolheu a melhor parte, como Jesus disse para Maria naquele dia. Escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte da sua vida que você tem servido ao Senhor? Não é a pior, mas é a melhor parte que você tem servido ao Senhor. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não aceita restos. Ele aceita primazia. Aleluia! Qual é a sua preocupação de servir ao Senhor? Porque um dia você ouviu esta palavra. Você chegou até o Senhor, não foi obrigado, ninguém te forçou. Você tomou uma decisão de servir ao Senhor. E uma vez que você tomou essa decisão, você se tornou totalmente dependente dele na sua vida. Porque você conheceu do lado de dentro. Até então, talvez, algum tempo outrora, você viveu do lado de fora. Mas você entrou para o lado de dentro. Você conheceu do lado de dentro. E você conheceu o Deus que você serve. Que não é um Deus que é falado na boca das pessoas. É muito maior do que isso que você pode ouvir com os seus ouvidos. É muito maior do que isso que você pode falar com os teus lábios. É o Deus que você serve. Salomão, nesta oração, ele reconhece que ele não seria capaz de regir esse povo, de levar esse povo, aleluia, até onde esse povo deveria chegar. Por isso eu digo e volto a repetir, Deus prepara pessoas específicas para lugares estratégicos. Lembra da oração de Abacuque, capítulo 3? Lembra do rasgar do coração diante de Deus? Porque a situação que ele via diante dos olhos era irreversível. E ele vai se rasgar diante de Deus. Lembra de Jabes? Quem é Jabes? Jabes é da tribo de Judá. Jabes vai interceder tremendamente diante de Deus, porque o povo estava descendo de morro abaixo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 1,46. Olha o cântico de Maria de clamor diante do Senhor. São momentos estratégicos da nossa vida. É que Deus resolve nos usar. São momentos
específicos da nossa vida que Deus resolve nos chamar. Olha, você está aí louvando, cantando, mas tem um deserto para você atravessar. Ah, você está se alegrando, mas tem uma situação difícil aí à frente para você atravessar. Como é que você vai se comportar no meio desta batalha? Em si mesmo você vai cair. Em si mesmo você não vai aguentar. Mas Paulo vai usar a expressão e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir a luta que vier, mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer luta que vem à frente aí. É maior do que qualquer situação que surge à nossa frente. É o Deus a qual nós servimos. Eu não sei se você já precisou usar desta oração na sua vida. Chama-se em um lugar por aí a oração do tudo ou nada. Às vezes você tem que ir para esse desafio. Às vezes Deus permite situações da nossa vida para nós conhecermos o tamanho da sua grandeza. A vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus em nossas vidas. Porque Deus chamou Salomão? Porque Deus escolheu entre os 19 filhos de Davi, ele escolhe Salomão. Porque Deus não vê como nós vemos. Não é isso que ele diz? Ele não vê como nós vemos. E ele diz isso para o profeta Samuel lá na casa de Jessé. Quando Samuel queria escolher um errado, e Deus, opa, calma aí, rapaz. Não é assim não. Eu atento para o que está dentro do homem, não para o que está fora. Não é a aparência, é o que está dentro. É o que está dentro. Por isso que nós não somos e não devemos ser convencidos, nós somos convertidos. E a nossa conversão, ela começou de dentro para fora. De dentro para fora. Quando começa de dentro, pastor, quando eu vou para a beira do poço e tomo da água, da mão do mestre. Porque ele diz que aquele que beber da água que ele der, não terá mais sede. Mas será alimentado, será sustentado. Aleluia! Porque ele é a água da vida. Por isso ele permite algumas situações da nossa vida para nós bebermos da sua água. Aleluia!